Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco, onde nós faremos uma experiência hoje com o nosso inversor CFW500 da Vega, onde nós vamos fazer a seguinte experiência. Nós vamos fazer uma chave reversora controlada por dois fins de curso. Isto é, nós temos a nossa peça aqui, o motor liga, ele se movimenta. Quando ela bater no fim de curso 2, ela reverte a rotação do motor e volta. Quando bater no fim de curso 1, ela para o motor, ela vai parando o motor e reverte em seguida, e assim ela fica no ciclo de ir e voltar. Então isso aqui é muito usado na indústria, tem várias aplicações na indústria. Então, com o uso do inversor de frequência, nós temos uma grande vantagem em relação ao uso dos meios tradicionais com contatora. Porque com contatora ele bate no fim de curso e reverte instantaneamente. Então isso dá um pico de corrente extremamente elevado no motor, principalmente se esse motor está com carga, isto é, um transporte com carga. Teria alternativa de usar um relé de tempo aqui, mas isso daí também iria desligar, teria que esperar o motor parar para depois, dado um tempo, ele reverter. Aqui com o inversor de frequência não tem esse problema, porque quando essa peça encostar no fim de curso, ele vai frear, parar e reverter, sem haver um pico de corrente. Então ele é muito controlado aqui, então evita os picos de corrente. E ele vai, bate no fim de curso 2, reverte, volta, bate no 1, reverte, e assim ele vai ficar trabalhando. Então nós temos muitas aplicações na indústria. Na outra experiência nós vamos fazer uma aplicação que é usada na indústria, e eu vou identificar onde que é usada. Então nós temos aqui o nosso inversor de frequência ligado, as três fases, ligado no motor. Aqui nós temos uma polia do motor que tem uma correia e a polia do eixo que vai girar esse transporte aqui. Então vamos ver como é feita essa ligação aqui, a parte de hardware dela, que nós temos aqui. Então aqui nós temos os nossos bornes, tá, do inversor de frequência, aonde nós temos o nosso fim de curso 1, normalmente fechado, fim de curso 2, nós temos aqui o gira-para, isso é liga, desliga, e temos uma chave de emergência, caso houver algum acidente ou precise parar, nós podemos parar pela chave de emergência. E temos também a vantagem que nós controlamos a velocidade desse motor para fazer esse ciclo. Então esse motor ele não vai trabalhar necessariamente com a sua frequência nominal. Eu posso regular ele aqui a trabalhar com uma frequência, com uma rotação mais baixa ou com uma rotação mais alta. Então eu tenho também essa vantagem, que eu tenho esse controle da rotação, tanto para o sentido da direita quanto da esquerda. Se eu regulo a rotação aqui, ele vai ter uma rotação para a direita e para a esquerda, a mesma rotação que eu regulei aqui. Então vamos fazer uma análise de ver como que ele está ligado aqui. Então aqui nós temos o nosso inversor de frequência, aonde nós temos aqui, ó, o nosso pino 1, conforme o desenho ao lado, o 3, o 5 e o 7, que está ali, e o 17, que é o comum a todos, que é o 0 volts nesse tipo de configuração. Então esse 17 aqui, ó, ele vem e entra nesse barramento aqui que nós temos aqui, ó. Esse aqui é uma chave com barramento,
Aonde eu entro aqui eu com 0 e ele vai dar todas essas saídas aqui, ó. Então nós temos aqui uma saída aqui que vai para o pino 1, a outra vai para o pino 3, a outra vai para o pino 5 e a outra vai para o pino 7, que vai ligar nossas chaves. Então nós temos aqui, inicialmente, temos aqui o nosso fim de curso aqui, ó, que eu estou simulando com uma chave. Eu não tenho fim de curso aqui no momento. Então esse preto é o 17, que vem do barramento. Esse vermelho aqui, no caso, ele vai para o pino 1, que é o fim de curso 1. Aqui eu tenho o meu fim de curso 2, onde o preto vem do 17 e o vermelho vai para o pino 3, lá do inversor de frequência. Aqui eu tenho a minha chave gira-para ou liga-desliga, onde o meu preto vem lá do pino 5 e o meu o preto, na verdade, vem do 17, tá? Do barramento 17, e o vermelho vai para o pino 5. E aqui eu tenho a minha chave de emergência, conforme eu desenho ao lado. Aqui vem do 17, aqui nós estamos no 17, e aqui vai para o pino 7. E temos aqui o nosso potenciômetro, aonde aqui nesse preto aqui nós temos a saída do pino 8, que é 10 volts. Aqui nós temos a nossa saída 4, que é o 0 volts, é referência. E aqui é o meio, que vai entrar no pino 6, que vai ser a entrada de tensão, que eu vou variar de 10 a 0 volts usando o potenciômetro e vou alterar a sua rotação. Então agora vamos para a nossa padronização aqui, ó, parametrização aqui, ó, como nós já vimos em aulas passadas. Então inicialmente ele já está programado, só vamos seguir aqui o acompanhar a parametrização. Então inicialmente nós aumentamos e diminuímos aqui, ó. Então nós vamos para o 263, primeira padronização, que é o avanço que nós temos que usar. O avanço é controlado pelo fim de curso 1. Então vamos para o 263 e vamos observar aqui. Aqui ele está em 4. Então esses valores é tirar tudo do manual do fabricante. Então 4 está no avanço. O nosso 264 está no 5, que é o retorno. E esses números, como eu já falei, ele é tirado lá do manual do fabricante. Então agora nós vamos para o nosso 265. Está em 1, que é o gira-para, referente à nossa botoeira gira-para. E o nosso 266, o 266 está no 3, que é a chave de emergência, isto é, para qualquer problema que dá, bate a chave de emergência e ele vai parar. Então, prosseguindo, nós vamos agora definir para passarmos para a condição remota. Isso significa o quê? A condição remota nós tiramos HIM de funcionamento e ele passa a operar com os chaves fins de curso, tá? O gira-para, a nossa emergência e o nosso potenciômetro. Então, para que a gente coloque na posição remota, nós vamos para o 220, aqui, vamos lá, 220, e ele está na posição 1, isto é, sempre remoto. Quando eu ponho na posição 1, vai aparecer aqui, ó, o nosso remoto aqui, ó. Então, ele está aparecendo aqui, posição de remoto.
Então vamos para a nossa outra posição, que é o 133. Que ele vai nos dar a velocidade mínima dele. Então nós vamos colocar essa velocidade mínima, está em 30, vamos pôr para 0. Aqui, para que ele inicie em 0. Então eu cliquei aqui, agora eu venho e ponho ele para 0. Vamos pôr que ele chegue até 0. Aqui. Dou um Enter. Aqui, velocidade mínima. Velocidade máxima, 134. Ele está em 66. Vamos aumentar ele aqui. E vamos aumentar ele para 90. Vamos deixar ele em 90. Isso significa o quê? 60 é a velocidade nominal do motor. Então 90 ele vai estar em valor acima dessa nominal aqui do motor. Aqui, ó, 90, dou um Enter. Ok, ele aceitou. Aí vamos para a posição 100. Aqui que é a 100. A 100 é a rampa de aceleração. Então ela já está aqui, ó, em 3 segundos eu quero que ele saia da posição de 0 e chegue até a rotação nominal que eu colocar no potenciômetro. Então agora vamos para 101. Aqui 101. Vou pôr na 101 aqui, ó, 3 segundos. Só que nós queremos que ele pare mais rápido. Tá? Não leve tanto tempo para desligar quando é acionado o fim de curso. Então vamos clicar aqui e vamos diminuir, por exemplo, 2 segundos aqui, ó. Tá? Vamos colocar em 2 segundos aqui. Ok, 2 segundos, tá? Então no nosso desenho ao lado, o 100 aqui, ele estava ali no nosso desenho 10 segundos, mas nós vamos colocar 3 para que ele levante mais rápido. Então vamos para o nosso 230 aqui. O que com o nosso 230? Ele vai habilitar. Vou baixar aqui, 230. Esse barulho, pessoal, é do ventilador aqui. 230, nós colocamos 0. Ele habilita esse barramento aqui, ó. Tá? Ele vai habilitar esse barramento aqui, o barramento aqui. Ou melhor, esse aqui de baixo aqui, ó, onde vai estar o nosso potenciômetro aqui. Então ele está em 230, vamos colocar ele em 1. Aqui vamos pôr ele em 1 e dar um Enter. Agora vamos para o nosso parâmetro 231. O que o 231 fala? 0. Referente à nossa entrada, eu estou habilitando esse nosso amigo aqui para a entrada do sinal analógico. Aqui. Que sinal analógico? O sinal analógico do potenciômetro, a entrada do potenciômetro aqui, 230. Então agora vamos para o nosso 233. Está em 0. Habilita esse potenciômetro 0. Ele habilita essa nossa entrada aqui, ó, ser de 0 a 10 volts. Poderia ser de 4 a 20 mA. Por isso nós temos que colocar ele em 0. Porque a nossa referência de velocidade vai ser o potenciômetro. E como nós já vimos, ele é de 0 a 10 volts. Aqui o pino 8 entra 10 volts, o nosso pino 4 é 0 e o meio eu vou regular conforme eu virar o potenciômetro aqui. Então a nossa referência é de tensão de 0 a 10 volts. Agora nós precisamos informar aqui, pessoal, o nosso motor.
Que motor, afinal de contas, eu estou ligando nele aqui, ó. Então nós vamos para o nosso parâmetro 400, que refere-se ao motor. O motor que eu estou ligando aqui. Então, inicialmente, nós temos o 400, ele pede qual é a tensão do motor. É 220. Tá? Então, nós temos que fechar o motor em 220, porque esse inversor, a sua saída aqui, ó, é saída 220 trifásica. E o nosso motor nós estamos fechando e temos que fechar em 220. Então, vamos para o próximo parâmetro, que é a nossa corrente. Então, essa corrente é de 3 amperes, está lá na placa do motor, 3 amperes. No próximo passo, nós vamos ter no parâmetro 402 a velocidade desse motor. E tiramos lá da placa do motor, 1710. O próximo parâmetro, a frequência que esse motor trabalha, frequência de placa, nós estamos trabalhando na placa do motor, é 60 Hz. O próximo passo é o parâmetro potência. Então aqui lá do manual do fabricante ele fala que o número 4 equivale a um motor de 3/4 de cavalo, que é esse nosso motor aqui. O próximo passo é o 6, ele pede se ele é com refrigeração, isso é, se ele tem ventoinha, tá? Ele tem ventoinha, então colocamos lá parte 0, que é aquela ventoinha lá, que é a parte de refrigeração, de ter um ventilador acoplado ao rotor dele. O próximo passo, 407, parâmetro 407, é o fator de potência. Então, na placa do motor está informando que é 0,69. Então vamos prosseguir aqui, ó. Agora nós vamos para o 156, aqui. Que ele fala qual é a corrente do motor. Essa corrente aqui, ó, seria a corrente do motor mais o fator de serviço. Geralmente o fator de serviço é 15% ou 20%. Então, é a corrente máxima que o motor suporta, tá? Sem ocasionar danos a esse motor. Então vamos colocar aqui um pouquinho mais aqui, ó. Vamos por 3,2 amperes. O nosso próximo parâmetro é o 157, que é a corrente máxima a 50% da rotação. Vamos colocar a corrente do motor, da placa do motor. E aqui, no parâmetro 158, qual a corrente, ele girando a 5%, eu coloquei 2,5%. Esses parâmetros, valores, não é uma coisa que tem que ser muito exato, mais ou menos isso aqui. Então aí nós temos a nossa configuração que está pronta, tá? Então vamos agora fazer o nosso motor girar. Vou aqui. Então aqui eu tenho inicialmente a rotação 0 e a frequência, no caso frequência e rotação estão ligadas diretamente. Então essa frequência aqui é a frequência que no momento o potenciômetro está solicitando, mas ele está em 0, óbvio que o motor está parado. Está parado por quê? Porque a minha chave girapara está desligada. Então observe que eu vou mexer no potenciômetro mesmo, ele parado, e vocês observem que ó, eu estou baixando a frequência, estou subindo a frequência máxima que ele vai dar vai ser aqui, ó, virei ao máximo, é o 90 Hz, que foi o que foi parametrizado como velocidade máxima dele. Então vamos iniciar ele aqui, ó, vou diminuir um pouco a frequência.
e vou deixar ela em 60, mais ou menos aqui 60. Então agora vamos começar a operar com as nossas chaves aqui. Então está pronta a parametrização, nós temos a nossa chave de emergência, fim de curso 1, fim de curso 2 e o nosso liga, gira, para, que é o liga, desliga, e o nosso potenciômetro. Então eu vou ligar o motor. Então observe a sua rotação, ela levou esse tempo que foi programado para chegar nos 60 Hz. Então está ali o nosso motor funcionando bonitinho. Então agora eu vou trabalhar com as chaves fim de curso. Então eu vou bater aqui, voltei a chave fim de curso, ele virou a rotação. Vou bater nessa outra chave, lá no outro extremo do fim de curso. E observe aqui o motor. 3 segundos para parar e 5 segundos para ele atingir a sua anonimato. Venho na outra chave fim de curso aqui. Observe. Está o motor lá. Parada, bateu na chave e voltou. E assim ele vai ficar. Agora na outra chave fim de curso. Bateu na chave, ele freia e reverte. Então vocês observem que o motor aqui é um gerador que está funcionando a vazio só para não deixar o motor em vazio. Não deixar o motor, esse kit aqui já está pronto. Mas aqui não está fazendo força nenhuma, está girando solto. Então vocês observem que na forma tradicional, a hora que reverte, ele dá um soco no motor. Do jeito tradicional que eu me refiro é ligando com pontatura. Quando bater a chave de curso, ele não só desliga, como ele reverte o motor. E se ele tiver com uma carga, isso, a vida útil desse motor vai reduzir de forma drástica. Porque ele vai dar um soco, vai dar um pico de corrente, e esse pico de corrente vai elevar toda a rede, vai dar um pico na rede, vai dar uma série de problemas. Então aqui nós temos essa opção e quando fizermos a reversão, ele freia, para e reverte, sem dar pico de corrente. Então isso que é uma das grandes vantagens aqui. E as indústrias estão optando por essa situação aqui. Tá? Então agora eu vou aumentar mais essa frequência. Tem essa opção aqui. Eu vou aumentar ela. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar ela aqui em 80. E aí vamos fazer o mesmo processo aqui. Ó. Aqui está controlado. Aqui. Então vamos observar o motor. Aqui, ó. Ele vai levar os mesmos 3 segundos para parar. E reverte. Agora eu vou reverter aqui. Bater no outro fim de curso. Parou. Bateu. Voltou. Então se observe, ele não dá um soco no motor, ele freia para baixo. Como que é feita essa frenagem? O inversor injeta corrente contínua, tá, nas bobinas do estator e o motor freia. Quando ele para, ele tira a injeção de corrente contínua e injeta a corrente alternada com a fase invertida. Aí inverte a rotação do motor. Então só tem um pequeno detalhe aqui. É que se esse motor estiver, por exemplo, nós reduzirmos muito a frenagem dele, por exemplo, a 1 segundo, esse motor está com uma carga muito pesada, ele vai ter que injetar uma corrente contínua muito alta no motor. Tá? Então isso pode gerar problema no inversor, porque ele vai gerar contra a corrente de retorno. Então aí usa-se os resistores de frenagem. Isso é um assunto que nós vamos ver lá para frente. Tá? Para evitar que o momento que nós revertemos a rotação, ele não jogue corrente de volta, tá, aqui para o nosso inversor aqui. Mas isso é um assunto que nós vamos ver para frente. Então só prosseguindo, nós temos aqui a nossa gira-para, que eu vou acionar ela. Ó, parou o motor.
Ele fica com a sua frequência que foi definida, mas a sua rotação parada. Então eu vou acionar o gira-para, isso é, vou ligar e observe lá, ele volta para a sua condição. E aqui eu regulo a minha velocidade, quero baixar ela, porque vou baixar, por exemplo, para 30 Hz. Então essa é uma grande vantagem. Por exemplo, numa empresa, uma linha de produção precisa diminuir a produção ou aumentar. Então eu não preciso mexer em polia de motor. Ele controla a rotação para ele trabalhar. Aproximadamente 30 Hz. Então ele está girando metade da rotação nominal desse motor. Essa rotação eu controlo de acordo com a produção da fábrica que está precisando. E o sistema funciona do mesmo jeito. Então observe, vai bater no fim de curso, volta, bate no outro fim de curso, volta, tá? E aqui nós temos a nossa chave de emergência que eu vou acionar na chave de emergência aqui. Então observe, nossa chave de emergência, bati a chave e travou, parou o motor, tá? Aí desliga a chave de emergência. Aqui eu desligo o gira-para, ver o que houve e ligo a chave de emergência. Ok, tudo certo. Agora eu vou ligar o meu gira-para aqui e voltar ao processo de forma normal, controlada pelos nossos fins de curso. Então ele vem, bate nesse fim de curso, reverte, volta, bate nesse outro fim de curso, reverte e volta. Só que quando ele bater aqui no fim de curso, ele bate e volta. Fim de curso, ele bate, sim, ele bate e depois volta. Então é uma chave de pulso aqui, que temos aqui. Então ele está numa rotação, ele bate, ele freia e aí inverte. Então evita aquele pico de corrente que a forma tradicional nos ocasiona para nós. Ok, moçada? Espero que tenha ajudado vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima experiência. Tchau, tchau a todos.